Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. E Atos é o livro que nós estamos falando nesse mês agora de outubro. Atos capítulo 5. Vamos colocar o versículo 38. Atos 5, 38 e o 39. Já ouviu falar de Gamaliel? Quem aqui já ouviu falar de Gamaliel? Diga amém. Ixi, pouquinha gente, eu acho que quase ninguém. Quem nunca ouviu falar de Gamaliel, nem sabe o que eu estou falando, levanta assim a mão. Quem nunca ouviu falar de Gamaliel? Não precisa ter vergonha. A maioria de vocês. Então a gente vai aprender junto hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bastante atenção. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-los, porque se este conselho ou esta obra é de homens, o que vai acontecer com ela? Eu não ouvi. Se for de homens, ela o quê? Desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos agora. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor, fale conosco nesta manhã. Nos dê uma palavra, Senhor, aos nossos corações. Fale as nossas vidas. Nos ensina através da palavra desta manhã, Senhor, de domingo. Abençoe aqueles que estão assistindo esse culto agora ou depois vão assistir. Que onde tiver um coração aberto, pronto, que este coração receba a palavra de hoje, Senhor. Nos abençoe e fale com cada um de nós. Precisamos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com bastante alegria. Glória a Deus. Como a maioria não conhece esse nome, quem foi Gamaliel? Gamaliel, primeiro, esse nome, ele é um nome hebraico. Gamaliel. Geralmente, quando você vê um nome que termina em El, Samuel, Rafael, Gabriel, Miguel, geralmente esses nomes são nomes que têm alguma relação com o nome de Deus. Isso depois você pode pesquisar com mais calma. Essas duas letrinhas que terminam esses nomes, que é a palavra El significa Deus. Então o nome Gamaliel tem um significado. Que Gamaliel, ele não era brasileiro, ele era israelita, ele era judeu. E o nome Gamaliel significa recompensa de Deus. E quem foi Gamaliel? Gamaliel foi esse homem que falou esses dois versículos que Lucas relatou em Atos. Aqui é o começo do livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada eu falei do capítulo 1. Deus salteou o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e agora nós chegamos no 5. Não vai dar para falar todo o livro de Atos dos Apóstolos. Essas palavras aqui foram de Gamaliel. Gamaliel, para quem não sabe, ele foi um rabino, ele foi um sábio. Gamaliel, na época de Atos dos Apóstolos, ele era um homem famoso, ele era extremamente sábio. As pessoas, elas viajavam de longe para ouvir Gamaliel, para ter uma aula com Gamaliel, para ouvir uma pregação, uma aula de Gamaliel acerca das coisas de Deus. Gamaliel, ele era de uma família de rabinos. Diz a história que o avô de Gamaliel foi um homem
talvez até mais conhecido do que ele, que era um homem chamado Hilel. E é interessante porque na época de Jesus, os pensamentos de Hilel influenciavam a cultura daquela época, a cultura judaica daquela época. Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo mais clássico, mais conhecido dos rabinos de Israel da época de Jesus. Certa vez chegaram para Jesus, isso está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 19. Chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus acerca do divórcio. E o que perguntaram para Jesus? É lícito um homem deixar a sua mulher, abandonar a sua mulher, por qualquer motivo? Por qualquer razão? Chegou em casa e está lá alguma coisa fora do lugar, e ele deixar a sua mulher, por qualquer motivo? Daí Jesus, ele vai conversar com aqueles judeus, com aqueles fariseus, e ele vai usar o pensamento de Hilel. Na verdade, ele vai falar de dois pensamentos judaicos, de dois sábios, de dois rabinos judaicos famosos pelos seus pensamentos. O primeiro deles era um sábio chamado Shammai, ou Shammai. Esse Shammai, ele tinha um pensamento sobre o divórcio mais radical. Ele dizia: o homem pode divorciar da mulher por qualquer motivo. Inclusive, se ele estiver na rua e ele encontrar uma mulher mais bonita do que a dele, e ele quiser trocar, pode fazer isso. Já pensou? Era um sábio chamado Shammai, e muitos judeus entendiam desta forma. E Jesus falou que existia uma outra forma de pensar, que era sobre o pensamento de Hilel, que é o pensamento mais aproximado da Bíblia. O que Jesus disse? Que a pessoa, que o homem ele pode divorciar em caso apenas de adultério, em caso apenas de porneia, de adultério, o sexo ilícito. Quem está entendendo? Diga amém. Apenas neste caso. E Jesus recorre à Bíblia, ele recorre à lei de Moisés. Ele vai dizer: no princípio não era assim. Foi feita a autorização da carta do divórcio por causa da dureza do coração dos homens. Ele vai citar Gênesis, como diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão apenas uma só carne. Pensamento de Hilel, que era avô de Gamaliel, era um pensamento mais próximo daquilo que Moisés ensinou e daquilo que Jesus também ensinou. Jesus falou que é só no caso de adultério. O tema da pregação não é esse. Eu estou aqui mostrando para vocês a importância de Gamaliel. Então esse Gamaliel, ele se torna importante na época de Atos dos Apóstolos. Gamaliel, ele aparece 2 vezes em Atos dos Apóstolos. Nessa citação, ele aparece mais para frente, quando Paulo vai falar sobre a sua conversão. Atos dos Apóstolos vai falar que Paulo, ele era um homem que estudou aos pés de Gamaliel. O que significa isso? Que tudo aquilo que Paulo aprendeu, ou grande parte daquilo que Paulo aprendeu acerca de Deus, acerca de judaísmo, acerca de relacionamento com Deus, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele foi aluno de Gamaliel. Ou seja, esse personagem, por mais que ele não é tão citado nos cultos, por mais que a gente não encontra esse nome em diversas páginas da Bíblia, nós encontramos o nome de Paulo. Paulo foi um homem importante. Quem já ouviu falar de Paulo, diga amém. É claro que você já ouviu falar. E com quem Paulo aprendeu? Com Gamaliel. Para você ver a grandeza do ensino desse homem. O livro de Atos dos Apóstolos, o que vai mostrar? Vai mostrar como a igreja surge, como os primeiros cristãos se relacionavam com Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele podia ser chamado do livro dos Atos do Espírito Santo, porque o nome é Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos são citados, principalmente 2, Pedro e Paulo, mas ele poderia ser chamado Atos do Espírito Santo.
Na teologia nós chegamos a falar que se existem os 4 evangelhos que falam de Jesus, existe um evangelho que fala do Espírito Santo, que é Atos. O que a igreja fez cheia do Espírito Santo? Ou qual foi o efeito do Espírito Santo na vida da igreja? Isso é importante para nós, sim, porque nós que estamos aqui, nós estamos sob o efeito do Espírito Santo. Você está no efeito do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, queridos? Você só está aqui porque o Espírito Santo existe. Nós só levantamos a mão um dia e falamos: eu quero Jesus para a minha vida, porque o Espírito Santo tocou na nossa vida. Somos corruptos, somos pecadores pela origem da nossa essência. E só levanta a mão e fala: eu quero Jesus, ou só batiza nas águas aquela pessoa que o Espírito Santo operou na vida dela. Sexta-feira eu estava em casa e a minha filha começou a fazer perguntas para mim sobre o Espírito Santo. Ô pai, qual que é a diferença dos tradicionais para os pentecostais? Eu comecei a falar para minha filha, explicar para ela. E olha a pergunta que ela me fez: ô pai, mas todos têm o Espírito Santo? Ou só quem fala em línguas tem o Espírito Santo? Falei: olha que pergunta boa, teologia, né? Eu comecei a explicar para ela: todos nós temos o Espírito Santo, porque se você se converteu, foi porque quem operou em você foi o Espírito Santo. Eu falei: agora o revestimento do Espírito Santo, que está citado aos Efésios, que está citado em outros textos como Coríntios, o revestimento tem quem recebe o batismo com o Espírito Santo. E para que é o batismo com o Espírito Santo? É para te capacitar para você fazer a obra de Deus. Mas o Espírito Santo, quando a pessoa se converte, o Espírito Santo começa a habitar nela. Ou seja, ao lado de você tem uma pessoa sentada que o Espírito Santo habita nela, habita em você e habita em mim. Você pode aplaudir Jesus e glorificar o Senhor por isso. Aleluias! Vamos aplaudir mais forte, aleluias! Então, em Atos dos Apóstolos, nós temos a igreja. Como a igreja começou? Como que os discípulos começaram? Como que eles tocaram o barco depois que Jesus foi levado aos céus? Jesus foi levado aos céus, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Jesus ficou aqui 40 dias depois da sua ressurreição, e lá em Atos 1 mostra a ascensão de Jesus, Jesus sendo levado. E foi a pregação da semana passada. Jesus subiu e falou: ei, vocês ficam aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos do poder. Poder para quê? Para vocês fazerem a minha obra. Depois que vocês receberem o poder, o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Judéia, na Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Para fazer a obra tem que ter o Espírito Santo de Deus. Antes de eu chegar em Gamaliel, antes de eu entrar em Gamaliel, eu quero mostrar para vocês algumas verdades sobre Atos dos Apóstolos. Primeiro, em Atos mostra que a igreja recebeu poder. Diga para quem está ao seu lado: você recebeu poder. Diga assim: poder do Espírito Santo. Para que a gente recebe poder, pastor? Para fazer a obra, para pregar, para louvar, para orar, para ensinar, para exaltar, para levar pessoas a sair da condição de pecado e essas pessoas serem salvas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então em Atos vai mostrar que nós fomos cheios do poder. Você que está aqui, você recebeu poder de Deus. O que Atos mostra? Que quando nós estamos na presença de Deus, nós somos revestidos do poder do Senhor. Eu quero nessa manhã profetizar que Deus vai encher pessoas desse poder, que o Senhor vai batizar pessoas com o Espírito Santo, que o Senhor vai te encher e vai te renovar. Se você ainda não fala em língua, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você ainda não teve experiências com o Espírito
o Espírito Santo, Ele vai te encher nessa manhã, e nós seremos tomados pela presença dEle. Você pode glorificar e aplaudir ao nome do Senhor, aleluia. Então a primeira coisa, seremos cheios do poder. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Segundo lugar, o que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos? É a segunda palavra. A primeira é poder. Qual é a primeira? Está fraco. Qual é a primeira? Poder. Poder. Receberemos poder. Segunda palavra é outra com a letra P. A primeira é poder. A segunda, perseverança. Qual que é a segunda? Perseverança. A igreja de Atos tinha poder. E 2, ela era uma igreja perseverante. E perseverança é você ser constante. Constante. É fácil ser constante, irmão? Sim ou não? Não. Por que não é fácil ser constante? Porque nem todos os dias nós estamos do mesmo jeito. Nem todo dia nós estamos bem. Nem todos os dias nós estamos dispostos. Nem todo dia você acorda bem. Perseverança é isso aqui, ó. É você bater até a porta abrir. Perseverança é o que eu faço aqui. 22 anos. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Está aqui o irmão Carlos e o irmão Rose, membros antigos. Já participaram de cultos comigo? Com 2 pessoas? Já? Uma vez só? Várias? Só nós 3? Na Estrada do Sabão. Quando começou a igreja, fazemos culto de tarde, 3 da tarde, lembra? E fazemos culto às 8 horas da noite. Todo dia. Tinha sexta-feira que eu fazia culto de manhã, de tarde, melhor dizendo, à noite, e 10 horas da noite fazia as vigílias. Lembra das vigílias? Fazia as vigílias. E fazia o programa de rádio de manhã. E fazia culto lá em Taipas. Lembra dos cultos em Taipas? Perseverança. Seja perseverante. Posso ouvir amém, queridos? Perseverança. O que nós aprendemos em Atos? Primeiro, receber poder. Segundo, ser perseverante. Insistir. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas começam e elas não vão até o fim. Elas começam e na primeira oposição, na primeira dificuldade, elas desistem. Elas começam, daí não tem a resposta naquele dia, ela deixa de orar, ela deixa de crer, ela deixa de insistir. Não adianta, o diabo nunca vai vencer uma pessoa perseverante.